qual a liderança que as empresas mais valorizam no mercado? Você fala o quê? Estilo de Estilo de liderança liderança? que é mais valorizado no mercado. A gente tem Assim, diversas que, a, estilos de que liderança. as empresas buscam, assim, A gente tem diversas certo. estilos de liderança, Sim, teorias e tudo mais. Mas hoje já é reconhecidamente que as empresas esperam que o líder ele consiga permear entre os estilos. sim, Então, terá momento que você vai precisar ser um pouco mais autoritário, porque é uma definição e precisa ser seguida. sim, A gente tem, né, falando de resistência, quando se muda um processo dentro da empresa, isso naturalmente cria resistência. O líder tem que saber comunicar de uma forma clara, tem que saber comunicar de uma forma que os colaboradores comprem esse desafio junto com ele, mas ele tem que falar, a partir disso, a partir de agora é assim, precisa ser seguido. sim. Então, naquele momento, ele precisa ser um pouco mais autoritário, sem perder uma comunicação mais humanizada, mais clara, mais transparente com os colaboradores. Sim. Só que vai ter momentos que ele precisa, por exemplo, estou pensando em redefinir esse processo. Eu não vou ser autoritário, sendo que não é algo urgente, sendo que não é algo que eu preciso de uma definição para ontem, digamos assim. Eu tenho a possibilidade de incluir as pessoas Sim. e ouvir o que elas têm a dizer. O que você acha disso? Então, saber permear entre os estilos de liderança, hoje em dia, é o que é mais necessário, né? Porque você vai ter momentos que você vai precisar Sim. alterar o seu estilo para atingir o resultado. Que muda a liderança para chefe? Que às vezes a pessoa tá no cargo de liderança, mas ele é um chefe e vice-versa. Tipo, que a gente fala, não, é líder, mas não se comporta como um líder, mas se comporta como um chefe. O líder, ele consegue conduzir a equipe de uma forma que as pessoas da equipe queiram fazer o que o líder está fazendo. Sim. Está orientando, está pedindo. O chefe só manda. Só manda. Só o negócio manda. é só mandar. Isso. E existe aí? Muito. Muito. Será que confunde liderança com ser um chefe? Eu acho que não é uma questão de confundir, é uma questão de não ter consciência. Não tem consciência, no papel que ele exerce. Exato. De liderança, porque Exato. As queixas... A gente vai falar sobre doenças, né? A gente vai entrar nesse assunto que eu vejo mesmo lá que você trabalha muito, né? Questão de... Burnout, depressão, ansiedade, tanto outras doenças que é gerada. Isso está vinculado também aos tipos de liderança ali, que está num ambiente... Como identificar que aquele funcionário está ficando doente por ter um líder que é autoritário, um líder que... Na verdade, ele não é um líder, ele é um chefe. Mas como identificar ali essa questão de burnout, depressão num funcionário? Isso antes de os primeiros sintomas e não depois que já está ali, já é grave. Como identificar? Bom, o chefe que é chefe, que ele exerce o papel de chefe, dificilmente ele vai identificar. Dificilmente, né? Isso, porque ele não tem conexão com as pessoas. Entendi. Falando especificamente de burnout, que hoje já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, ou seja, ela acontece dentro do ambiente de trabalho, para você perceber os sintomas iniciais, antes que ela evolua para uma forma mais grave e vire uma depressão ou ansiedade, você precisa primeiro saber que aquele colaborador de alguma forma está mudando ou o comportamento ou padrão de resultado. Certo. Então, como é que você identifica que está havendo uma mudança de comportamento se você não sabe qual é o comportamento do colaborador? Entendi. Então, dos motivos, né, dos sintomas iniciais, a pessoa fica muito reativa. Sim. Então, ela, ao conversar com alguém ou alguém fazer alguma solicitação para ela é reativa, agressiva, está sempre de mau humor. Agora, como é que você sabe que isso é um padrão de comportamento se você não sabe se ela sempre foi assim ou se ela está sendo assim agora? Então, essa conexão é necessária. Um dos sintomas também iniciais é a queda de produtividade. Se você não tem um indicador que mostre produtividade, se você não tem um método de identificar se aquele colaborador está produzindo ou não, ou está entregando o resultado que você espera ou não, como é que você vai medir se isso está acontecendo? Sim, dentro ali do ambiente, exato, né? Exato. E como fazer, se a pessoa perceber, esse líder perceber, como é que ele pode mudar isso? Como é que ele pode fazer que a pessoa se sinta ali vista no ambiente e ele
vai trabalhar isso para que isso não vire uma depressão, não vire uma crise de ansiedade, que a pessoa não adoeça dentro do ambiente corporativo? Primeiro, quanto mais cedo identificar, melhor. Né? Mas identificou algum sinal que pode levar a uma situação de burnout, é conversar. Abrir uma janela de conversa aí com esse colaborador. Um canal aberto de forma individual. Certo. E ser bem direto, evitar questões generalizadas, no sentido de você anda muito mal-humorado, por Existem exemplo. Perguntas verdadeiramente adequadas. Quando a gente está fazendo um processo de feedback ou a gente quer saber uma situação dessa, a gente precisa ser um pouco mais assertivo e falar exatamente o porquê que eu estou pensando aquilo da pessoa. Então, olha, eu percebi que na reunião de hoje, você que sempre deu ideias, você que sempre participou, ficou quieto. Aconteceu alguma coisa? Diferente de você falar assim, ultimamente você está muito quieto. Aí, ultimamente, quanto? Por que você está falando isso? Ou então, olha, eu percebi que durante a reunião de hoje você foi um pouco agressivo com fulano. Por quê? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? É diferente de você falar assim, o que acontece que você está muito nervosinho? Aí a pessoa, na verdade, vai ficar mais nervosa ainda. Ela vai vir com agressividade, né? Exato. E talvez nem vai até falar de uma forma só por causa da liderança. Não, ele é meu líder, se eu falar atravessado, eu falar de alguma forma. E, na verdade, você precisa preparar, né? Essa questão de conversa, né? E qual é essa habilidade? É uma comportamental ou técnica desse líder para chegar a essa pessoa específica que ele tá percebendo que, vamos supor, tá desmotivado no ambiente, já não participa mais das reuniões, uma pessoa que você via alegre agora tá tristinha, tá no cantinho. Como é que ele vai se preparar para abordar, para chegar nesse colaborador de uma forma que também não vai chegar a constranger mais ele? Digamos assim, essa percepção de você sentir, entender, perceber de fato que está acontecendo alguma coisa é uma questão comportamental. Sim. Mas no ato da conversa existem técnicas para fazer isso. Você saber a pergunta que você tem que fazer, como começar uma conversa, técnicas de rapport. Então, assim, saber ter algumas técnicas ajudam bastante neste momento. Lembrando assim, quanto mais conexão o líder tiver com o colaborador, mais fácil será essa abertura, essa conversa. Essa conexão, quando você fala, é ele chegar a dar bom dia para todo mundo, é ele se preocupar se a pessoa tá bem, porque quando fala assim, chegar, eu preciso ter uma comunicação, né? Eu tenho que dar resultado, eu tenho que cobrar minha equipe, mas eu preciso me preocupar se ela tá bem, né? Preciso conversar e às vezes não é o que acontece. A pessoa só tá preocupada que precisa bater metas, a empresa hoje é meta, né? E aí esquece que precisa cuidar desse colaborador, precisa acompanhar ele, né? Porque ele está se desenvolvendo, vamos supor que a empresa tem o plano de carreira. Então, aquele colaborador, ele está ali sendo preparado para um novo cargo. Como esse líder ele vai conseguir ali, como você fala, em conexão? Ele está falando em uma conversa, num café, num almoço, ou até dentro do ambiente ali que está ali, ele está ali junto com a equipe, se preocupar, ele consegue identificar isso do colaborador, quando o colaborador está afastadinho ou quando está acontecendo alguma coisa. Essa é a técnicas? Ou tem alguma habilidade técnica que ele vai identificar pontualmente? Primeiro, assim, ter uma constância das conversas individuais com os colaboradores é fundamental. Sim. Então, ter um one-on-one, né, que a gente chama uma conversa ali de vez em quando, de preferência de forma estruturada. Toda segunda-feira eu vou conversar com a pessoa, vou tentar entender. E isso vai criando conexão. Eu brinco que quando a gente está na liderança, a gente é quase um psicólogo, né? Então, sim. Quando eu estava em algumas empresas específicas por onde eu passei, que eu estava fixa, eu falava que eu ia tirar a minha plaquinha de identificação do cargo da porta, ia tirar a cadeira, ia colocar um divã e escrever psicóloga lá, porque o líder, quando ele garante essa abertura, isso cria uma conexão muito grande. Sim. Porque em qualquer momento de necessidade, de dificuldade do colaborador, ele chega para esse líder, ele tem o que a gente chama de segurança psicológica, ele tem essa segurança de poder falar com ele que vai ser ouvido.
Ele tem, com o tempo, ele vai tendo a consciência que nem tudo que ele pede ele vai conseguir, né? Como eu falei, que a gente precisa equilibrar as expectativas da empresa e do colaborador. Então, nem tudo que a gente pede, a gente consegue. Não é porque a gente está no cargo de liderança que a gente consegue tudo. Sim, sim. Mas o simples fato dele se sentir ouvido, isso já facilita bastante. E quando eu falo de segurança psicológica, Rogério, eu estou falando no sentido do quê? Imagina na seguinte situação que um colaborador vai apresentar para a liderança uma dificuldade numa tarefa que ele está executando. Se o líder despreza aquele comentário, acredita que ele está exagerando, ou ele fala assim, isso é bobeira, você se vira, eu sei que você é capaz, e não dá atenção para o colaborador, o que vai criar nele? Eu nem vou falar com ele. Eu sei que ele não vai dar muita atenção. Quando você cortou esse laço, pronto, você já perdeu um importante canal de conexão com o colaborador. E quando a gente fala de ter essa escuta ativa, que é o que a gente chama desse processo, é justamente de dar atenção ao colaborador, mostrar para ele que eu estou interessado em ouvir o que ele tem a dizer, mas isso não significa que eu vou fazer tudo o que ele quer. Mas só o fato de ouvir e falar para ele, olha, eu fiz o que eu pude, isso eu posso fazer agora, isso eu não posso fazer nesse momento, isso é fundamental. Isso cria também uma colaboração do colaborador de falar assim, eu sei que não depende só dele. Sim.